Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Fernando Horta, historiador, professor, está sempre com a gente aqui às segundas. Tudo bom, Fernando? Como você está? Tudo bem, Thalita? Comigo tudo tranquilo, aguardando aí o início de mais uma semana que promete. A semana começa com o Dia dos Namorados e depois tem festa junina, é só comemoração essa semana. Festa junina, que maravilha, né? Olha, eu vou passar pano aqui para o Lula e dizer que a gente nem precisa de um Ministério do Namoro quando a gente tem um ministro dos Direitos Humanos tão bom como esse. Eu achei tão bacana a participação dele, com discurso e tudo ali na parada LGBT+, muito bacana aquele trecho que foi selecionado, que a Cissa selecionou aqui para a gente também, do Silvio ali participando, atuando. Achei muito bacana. A Mas eu gente queria estava começar conversando com desacostumado, você. né? A gente estava Total, é isso. desacostumado a um governo que participava, que tem a participação nas estruturas sociais e que a gente se sinta representado e que a gente também tenha espaço de representação dentro desse governo. Estava faltando isso há muito tempo. É isso, foi um salto gigantesco, né? Isso que choca quando a gente vê essa noção básica de democracia, nos choca, né? Não deveria, mas enfim. Eu queria falar sobre Berlusconi, começar falando sobre Berlusconi. Dá para a gente chamá-lo, Fernando, de um primeiro líder global dessa extrema-direita que a gente tem hoje desenhada no mundo todo? E ele foi eleito surfando naquela onda dos mãos limpas, né? Que a gente citou muitas vezes por aqui, que foi comparada com a Operação Lava Jato aqui no Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa figura e sobre o que ele representou. O Berlusconi, eu não sei se eu não colocaria ele como o primeiro líder de extrema direita, porque ele na realidade ele faz um arco, ele se transforma, mas ele é certamente o primeiro desses políticos que descobre duas coisas importantes, né, que depois vão virar a marca da política no século XXI. A primeira é essencialmente o poder que tinha esses meios de comunicação cada vez mais maciços, né, massivos especificamente. O Berlusconi foi o primeiro a fazer isso a partir do controle efetivamente da televisão, mas ele já estabeleceu um início de como uma comunicação além dessa estrutura de televisão nos seus mandatos. A segunda coisa é que foi o primeiro desses novos governantes que percebeu que poderia fazer uma guinada em direção a essa extrema-direita, tentando trazer para dentro das suas plataformas essas demandas que ficaram meio que órfãos no mundo a partir da queda da União Soviética. Porque durante o processo da Guerra Fria, o mundo era muito bem ordenadinho, você tinha inimigos e amigos, você não precisava pensar muito. Isso tornava as coisas, especialmente as questões políticas e sociais, mais simples de serem decididas. Quando a União Soviética cai, quando cai o Muro de Berlim em 89, depois a experiência soviética em 91, esse referencial ético que fazia as pessoas entenderem o que era certo e o que era errado no mundo, ele some. E a partir do momento que ele some, uma parte da população que vivia com esse código na cabeça, vivia com essa relação na cabeça, ela fica completamente perdida. E o Berlusconi é talvez o primeiro destes indivíduos que acaba se dando conta de que aí tinha um enorme nicho de voto a um custo muito baixo. Qual era o custo? O custo era simplesmente ofender o comunismo, atacar a esquerda e manter as coisas como efetivamente estavam. Ele vai fazer a ligação entre esse custo político baixo, essa população perdida no seu sentido de entendimento do mundo e os interesses de um capitalismo neoliberal que vai florescer na Itália, que ele é um dos exemplos muito claros. No Brasil, ele é uma mistura de Silvio Santos e Jair Bolsonaro, o que nos assusta bastante, diga-se de passagem. Tanto é que tanto Trump nos Estados Unidos quanto Bolsonaro chegaram a citar Berlusconi como um exemplo, né, de governo, de político, e ele surfou nessa onda também da antipolítica, né? Sim, sim, sim. Ele surge numa Itália dizimada pela Operação Mãos Limpas. Aliás, quando apareceu a história do Moro e da Lava Jato, todos os historiadores com quem eu conversei disseram exatamente a mesma coisa. O risco é nós termos as consequências da Operação Mãos Limpas, porque quando a Operação Mãos Limpas começou na Itália, parecia uma coisa maravilhosa. Quando ela terminou, ela deixou um país devastado, uma classe política tremendamente patética, porque não tinha mais os referenciais de participação, de representação, de democracia, mas sim referenciais extremamente autoritários, transmorfados, né, vão ser modificados para uma ideia de democracia que não era muito participativa. Então, se tinha muito medo que a Lava Jato fizesse esse caminho, pois o medo virou realidade. A Lava Jato fez exatamente isso e transformou o Brasil numa cópia mal amarrada do que tinha acontecido na Itália naquela época. Perfeito.
Vamos seguir, então. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da educação, sobre esse plano lançado hoje. Importante esse destaque para a educação do governo Lula. A gente estava esperando anúncios em relação a um campo tão importante, né? Como que você viu? Eu sou um pouco crítico à forma como o governo está levando a educação, especialmente na questão do novo ensino médio. Já tenho me manifestado a respeito disso. Eu acho que a gente não pode pensar em melhorar a educação brasileira enquanto o novo ensino médio estiver vigorando, porque ele é exatamente a antítese de tudo o que os governos Lula sempre fizeram por educação. Uma coisa impressionante. É um plano que desfaz tudo que foi estabelecido antes e que, de alguma forma, o governo encampou, né? Então, eu sou muito crítico com relação a isso. Agora, que é evidente que o governo precisa começar a se movimentar em direção a outras áreas da educação, não só o ensino médio, a questão é saber de que forma a gente vai estabelecer isso em situação sustentável, porque o grande problema é que nós estamos, a partir de uma visão atual de dentro do Ministério da Educação, acreditando que a educação pode ser feita por sobre os professores, por cima dos trabalhadores da educação, além daquilo que eles podem ou necessitam fazer. É possível, na cabeça deles, criar estruturas acessórias que cheguem em algum momento, inclusive, a suprir coisas que os professores eventualmente não possam estar fazendo. E esse é um erro muito grave, né? É preciso que a gente volte a olhar a educação como uma parte essencial de um governo, e dessa parte os professores, os profissionais da educação, eles são essenciais. Ouvi-los, entendê-los, recepcioná-los e trabalhar para que eles trabalhem melhor, estejam melhor formados, dá mais resultado do que você trabalhar muitas vezes como foco simplesmente num aprendizado com relação ao aluno, que na maioria das vezes fica uma coisa meio parada no ar, né? O aluno parece que aprende sozinho, parece que nós estamos tentando criar formas de que isso aconteça, e os professores muitas vezes são colocados de lado. É bom que o governo Lula esteja efetivamente, a partir do segundo semestre, talvez se virando para a educação, mas eu acho que a gente precisa tratar esse tema com um pouco mais de responsabilidade, ouvindo os trabalhadores, ouvindo os professores, e isso ainda está um pouco afastado da prática do MEC atual. Você acha que é um problema que a pasta tem por conta do ministro Camilo Santana, ou alguma forma que precisaria ser, de repente, atualizada na gestão dessa pasta? De uma maneira geral, nós temos pessoas que estão trabalhando naquele momento que não têm os referenciais de participação, especialmente os referenciais de confiança da classe, dos professores e dos trabalhadores muito bem estabelecidos, né? Mesmo na educação primária, por exemplo, as pessoas que hoje coordenam a educação primária não têm formação na área para fazer essa coordenação. Então tem muita gente chamando atenção para que a falta de preparo, a falta de representatividade acaba se juntando com uma noção de educação que parece uma educação muito mais em termos de um produto capitalista do que uma necessidade democrática de um povo soberano. Então essa diferença de percepção acaba gerando problemas nessa estrutura do MEC. Que bom que o presidente está olhando para isso agora. Espero que haja uma transformação nos próximos meses, muito rápido, até porque, Thalita, a gente tem que entender o seguinte: parece que não houve pandemia para a educação. Você percebeu isso? Nós tivemos 2 anos de um enorme gap de educação, onde as nossas crianças, de todas as etapas, de todas as idades e de todos os nichos de educação pública, privada, de tudo, nós sofremos muito, nós tivemos uma dimensão de aprendizado muito claro. Era necessário já que o Ministério estivesse com uma série de projetos lançados, em grande medida, para ajudar professores, profissionais, escolas, estudantes a fecharem esses buracos que foram feitos, mas isso ficou um pouco para trás, porque se gastou muito tempo tentando defender o modelo do novo ensino médio, que todo mundo sabe que é um modelo que não vai dar resultado nenhum. Então me parece que as demandas na educação, as demandas sociais na educação estão ficando um pouco para trás, frente a uma percepção um pouco, vamos dizer assim, um pouco específica de uma outra pessoa dentro do Ministério a respeito de como a educação deveria andar. A gente, como professor especificamente, a gente pede que ouçam mais os professores, ouçam mais os trabalhadores ali, para que a gente possa fazer políticas não apenas bonitas, mas também políticas que efetivamente funcionem. Em relação ao novo ensino médio, Fernando, até onde eu sei, ele foi congelado, mas ele ainda não foi repaginado, não foi rediscutido, não há nada novo, né?
Isso, foi uma confusão muito grande para as pessoas que não estão inteiradas dessa discussão. Quando houve o processo de transição, a composição do grupo de transição na educação ela foi muito prejudicada para os interesses dos alunos e professores. Foi uma composição que favoreceu muito o que eu chamo de banqueiros pela educação, que são as ONGs, essas coisas todas que de repente de uma hora para outra viram amigos da educação. Mas ainda assim, a equipe de transição sinalizou que o novo ensino médio precisava ser totalmente revisto, que ele não atendia os interesses de uma educação de um partido de esquerda que se pretende inclusivo, né? E o que aconteceu é que quando o ministro Camilo Santana assumiu, toda essa discussão foi para baixo do tapete, né? E ele decidiu que ia manter o novo ensino médio baseado numa experiência um pouco romantizada do que acontece no Ceará, e a partir dali acredita que o que aconteceu no Ceará, a partir de experiências específicas, pode ser replicado para todo o Brasil, e usando um modelo que é o modelo do novo ensino médio, coisas que são completamente antípodas, que não vão poder acontecer. Aí, como nós batalhamos muito nisso no início do ano, o presidente Lula chegou a um acordo ali para travar o novo ensino médio, o calendário de implantação do novo ensino médio, e fazer uma série de escutas sociais para que a sociedade pudesse se manifestar. Essas escutas sociais têm problemas, o calendário foi travado, mas não há nenhum planejamento do MEC no sentido de transformar isso. Embora já haja um novo projeto de lei modificando coisas muito melhores, o Ministério ainda não se dobrou a essa situação. E, ao que me conste, o ministro ainda pretende simplesmente, tão logo termine essa, vamos dizer, essa moratória, ele vai continuar tocando o novo ensino médio à revelia do que pensam professores e alunos. Porque, veja, professores e alunos são contra esse novo ensino médio, mas parece que o MEC não ouve. Vamos acompanhar essa discussão. Fernando, deixa eu trazer uma outra notícia do dia antes da gente partir para as perspectivas em relação à semana, que é a indicação da data da sabatina de Cristiano Zanin, 21 de junho, portanto daqui 10, 9 dias, né? E já um tanto quanto certo que ele será aprovado ali na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? Pois é, duas coisas boas aí. A primeira é que quanto mais cedo essa sabatina for colocada em prática, menos desgaste o governo tem, né? Isso é ótimo, quer dizer, nos próximos dias nós deveremos ter aí um aumento da pressão em cima do nome do Zanin, e obviamente o governo vai tendo que atender uma série de interesses para que ele realmente seja aprovado. Não que seja muito difícil, mas é por ser ele um ex-advogado do presidente Lula, sempre tem essa questão que acaba atribulando um pouco essa situação, né? Então a boa notícia é essa, vamos colocar esse processo o mais rápido possível para resolvermos essa questão, passarmos isso a limpo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que me parece que se esse passo foi dado, é porque já há um alinhavo suficientemente forte, tanto na comissão quanto no Congresso, para que o nome do Zanin seja aprovado, né? Porque nunca houve um nome indicado por um presidente que fosse reprovado. Agora, por que nunca houve? As pessoas às vezes perguntam, basta o presidente indicar que qualquer um o Congresso aprova, porque até agora nunca o Congresso desaprovou. Não, é porque as negociações acontecem antes da indicação, entende? Então, assim, vários emissários do governo passeiam pelo Congresso dizendo, vou indicar fulano, que apoios eu teria, e aí você vai mapeando isso, e portanto vários nomes não chegam sequer a ser indicados, porque já há uma sinalização do Congresso que eles não seriam aprovados. Então o fato do Zanin ser marcada a sua sabatina é uma excelente notícia, porque mostra que esse alinhavo, essa preparação já foi feita, e foi feita de forma muito profissional, e portanto acho que teremos aí um novo ministro na corte que talvez, dentro da perspectiva do próprio presidente, venha a modificar um pouco os votos dessa corte em direção a um arcabouço legal mais inclusivo, mais respeitador da Constituição de 88 e, acima de tudo, intransigente com o que foi esse uso da justiça contra a política, né? E isso é o que realmente se imagina, que o Zanin seja lá dentro aquilo que foi como do lado de fora, quer dizer, um denunciador do uso perverso das instituições a favor de interesses políticos escusos. Perfeito. Fernando, perspectivas para a semana. Então, a gente tem, a partir de amanhã, a CPI dos atos golpistas, né? São vários os requerimentos que serão votados em relação a convites e convocações, ou convocações para as pessoas deporem. É o ponto alto da semana, ou na sua avaliação tem algum outro?
Não, eu acho que internamente, em termos de política interna, é o ponto alto. A gente aguarda ainda uma manifestação do presidente Lula a respeito de possíveis modificações no ministério. Ele falou isso na semana passada ele esfriou essa água, dizendo que não ia fazer reforma ministerial, mas a pressão sobre alguns ministros está realmente muito forte em Brasília, especialmente na articulação. O Lira vem se mantendo cada vez mais agressivo com relação à forma como as coisas estão transitando na Câmara, então esse também é um assunto que a gente tem que colocar em pauta. Agora, a CPI eu acho que vai dominar o interesse da semana, especialmente porque me parece que a oposição, se não tirar algum coelho da cartola, porque se imaginava que ela chegasse na CPI com alguma coisa factível, e eu tenho a impressão que quando ela se separou, uma parte foi para a CPI dos atos golpistas, outra parte para o MST, que ela ficou sem pessoas boas para ficar nas duas comissões, e acabam dando espaço para uma maior consistência da participação governista nos dois momentos. E aí a gente tem medido algumas coisas aí da manifestação das pessoas nas redes, e parece que o governo está conseguindo dominar os dois assuntos, o que no início dessa discussão parecia um tanto quanto complicada. Nos parecia que ele ia ter que escolher um ou outro, mas o governo vem se dando bem nesses dois processos e mantendo a rigidez, o controle sobre as narrativas que estão saindo dessas duas CPIs, apesar da CPI do dia 8 estar entrando em alguns momentos ali bastante pirotécnicos, como a gente tem visto nos últimos dias. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Olho vivo nessa conversa entre o presidente e a representante, né, da União Europeia, para tentar alinhavar, acertar aí o tratado entre Mercosul e União Europeia. Já falei isso em vários lugares, o Tratado do Mercosul e União Europeia, ele não é assinado, olha, ele está na mesa para ser assinado há mais de 20 anos, 20 e poucos anos, ele nunca foi assinado. Por quê? Porque ele é ruim para os dois lados. O tratado não pode ser assinado, por quê? Porque os interesses, tanto de Mercosul quanto União Europeia, eles não são conciliáveis nesse processo. O que o Bolsonaro fez foi entregar os interesses brasileiros todos para os europeus, em troca do marketing de ter feito o acordo. Espero que o presidente Lula consiga recolocar isso no lugar, e acho que essa discussão que está tendo agora, e deve funcionar ainda por mais um dia ou 2 dias, seja um marco disso. Não acho que esse acordo vá ser assinado, e isso é bom para o Brasil, tá? Por incrível que pareça, os nossos interesses estão mais protegidos longe desse acordo do que assinando esse acordo. Puxa vida, ficar atento a essa questão do não assinar sendo positivo. Ô, Fernando, só recuperando essa sua fala sobre as CPIs, a que se deve esse sucesso dos governistas em relação à atuação na CPI? Você acredita que há um controle maior por parte dos governistas das redes sociais? Porque a gente sabe que essa questão das narrativas, ela é muito alimentada pelas redes sociais, né? A que se deve, então, isso? Eu acho que se deve às mulheres nas duas CPIs, viu, Thalita? Você falou ali no início da quantidade de pessoas no mundo que tem um preconceito com relação às mulheres, né? Então a mulher vai fazer alguma coisa, é mulher e tal. Mas as mulheres vêm dando um show muito grande nas duas CPIs, né? Tanto na do 8 quanto na do MST. Elas têm tido um papel extremamente sóbrio, assertivo, direto, baseado nos dados, não tem caído na pirotecnia, no absurdo. É muito interessante porque se imaginava, né, especialmente as mulheres que nós temos do lado da direita, são extremamente emotivas, que apelam para esse lado, né, e procuram se estabelecer dentro do arquétipo da mulher que sofre e que luta pelos seus filhos, enquanto que as mulheres que estão trabalhando nessas duas CPIs estão se mostrando extremamente profissionais, conhecedoras bastante dos temas, entram nos pontos, denunciam, estabelecem os seus limites de direito, fazem uma oposição forte aos homens sem permitir nenhum tipo de entrada maior de ofensa ou de colocação. Eu tenho achado muito boa a manifestação delas, de tantas elas, seja a delegada Corse, que está lá na CPI do 8 de janeiro, seja a própria Sama Bonfim, entre outras. Eu estou citando aqui só as duas que têm aparecido, mas é uma grata surpresa a gente ver isso, porque quem conhece o trabalho delas não está surpreendido. Mas eu acho que o Brasil como um todo precisava olhar isso com mais cuidado, e aquilo que as mulheres vinham requisitando já há algum tempo, maior participação das mulheres na política, vem se mostrando cada vez mais como um grande acerto. Está na hora da gente começar a rever isso. Quem sabe a gente consegue aí um congresso com maioria de mulheres e a gente consegue mudar o Brasil, coisa que os homens não conseguiram nos últimos 500 anos aí. Mas com esses números que a pesquisa traz, a gente consegue? Só para finalizar mesmo, porque eu achei os números terríveis, mas não me assustam.
Eles são números que a gente que vive no mundo sabe que é assim, entendeu? Isso existe em Sim, todos os lugares, esse preconceito, inclusive de mulheres contra mulheres, tá? sim, Agora, esse é um retrato de um mundo que está passando, Thalita, é isso que a gente tem que entender, né? O retrato que está sendo feito aqui e o chamamento que a ONU está fazendo é um chamamento para se compreender que esse é um mundo do passado, esse é um mundo que vai ficar para trás, esse é um mundo que nós não queremos. É meio que uma fotografia daquilo que já foi. E nós precisamos trabalhar agora para construir um mundo que vai ser. E nesse mundo que vai ser, esse percentual de preconceito, ele necessariamente vai ter que cair. E vai cair exatamente porque nós vamos começando a dar visibilidade para as estruturas que antes simplesmente esqueciam as mulheres, né? E a política era uma delas. As mulheres na política eram sempre uma exceção, eram sempre um a mais que colocava ali apenas somente para dizer que não era totalmente machista, mas hoje não, hoje elas estão dentro de um protagonismo que realmente tem feito muito bem ao Brasil, tem feito muito bem ao parlamento, parabéns às mulheres que estão lá nesse momento, e é o momento, o local específico para romper esses paradigmas, para romper esses sim. preconceitos, para construir um mundo diferente, Thalita. Então eu tenho muita esperança que as coisas modifiquem, mesmo que os números atuais não sejam bons, viu? Eu lamento os números, mas é isso, eu celebro cada conquista e o Congresso tem dado esses exemplos, a gente tem, mesmo entre a população LGBT, mais, a gente comentou na sexta-feira com o Luiz Aninha aqui, falando sobre cinema, mas sobre a atuação das pessoas LGBT na política e como isso se transformou nesses últimos anos, né? Então, acho que é a partir daí que a gente consegue realmente mudar esses números que trouxemos em relação às mulheres. Fernando, muito obrigado. Um beijão para você, uma ótima semana e até segunda-feira. Obrigado, Thalita. Beijo para todo mundo. Bom Dia dos Namorados e boas festas juninas para todo mundo. Até! Para todos nós. Beijo. Fernando Horta, aliás, no YouTube você pode acessar o canal do Fernando Horta, é super fácil de encontrar, tá bom? E você fica atualizado em relação às transmissões que o Fernando faz, sempre analisando temas importantes, o noticiário do dia, o cenário político. Então fique ligado no canal do Fernando Horta lá no YouTube, tá bom?